Há 3 milhões de anos, o continente africano era palco de transformações profundas. As florestas densas que um dia dominaram a paisagem começavam a ceder espaço para grandes extensões de savanas abertas, marcadas por gramíneas altas, árvores esparsas e cursos d'água irregulares. O clima era instável, alternando entre períodos mais úmidos e longas secas que transformavam rios em vales áridos e lagos em meras depressões de barro rachado. Era um ambiente imprevisível em constante mudança, onde apenas os mais adaptáveis tinham chance de sobreviver. Antes de continuarmos essa jornada pela pré-história, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, você não perde os próximos episódios dessa incrível saga da evolução humana. Para o Australopithecus, essa era a realidade diária. Não existiam abrigos seguros ou abundância constante de alimentos. A vida se desenrolava em um palco onde a luta pela sobrevivência era o enredo central. Por toda a parte, animais gigantescos ditavam as regras. Manadas de antílopes e zebras pastavam nas planícies, enquanto predadores como leopardos, hienas e, sobretudo, os temidos felinos de presas alongadas rondavam à procura de presas vulneráveis. Até mesmo aves de rapina, com asas enormes, eram uma ameaça aos filhotes. O Australopithecus precisava conviver com o medo constante, atento a cada som do vento entre as folhas, a cada sombra projetada no chão. O dia começava cedo. Com a luz suave do amanhecer, o grupo saía em busca de alimento, sempre se mantendo próximo às árvores que serviam de refúgio rápido contra predadores. Essas árvores solitárias eram muito mais do que simples pontos na paisagem. Eram fortalezas naturais, lugares de segurança onde os membros da espécie podiam se abrigar e vigiar o horizonte. O contraste entre a vastidão aberta da savana e a proteção oferecida por galhos altos moldava o comportamento desses primeiros hominídeos. A escassez de recursos também impunha desafios. Frutos e raízes não estavam disponíveis o ano todo, e os períodos de seca obrigavam o Australopithecus a explorar novas fontes de alimento ou a percorrer distâncias maiores em busca de água. Esse esforço constante forjou neles um espírito de resistência e adaptação, qualidades que seriam herdadas por seus descendentes ao longo da evolução. O cenário não era apenas hostil, era também um campo de provas, selecionando características que permitiriam que, milhões de anos depois, o ser humano moderno emergisse. Apesar das dificuldades, aquele ambiente oferecia algo essencial: oportunidades. A vida nas savanas, com todos os seus perigos, estimulava a criatividade e o desenvolvimento de estratégias de sobrevivência. Observar o comportamento de outros animais, aprender a usar o terreno para se esconder ou se proteger e manter uma coesão social mínima eram fatores decisivos para que o Australopithecus continuasse existindo. O palco estava montado, uma África desafiadora, mas repleta de lições. Era nesse cenário que o Australopithecus aprenderia a equilibrar seu corpo entre a terra e as árvores, dando os primeiros passos rumo a uma nova forma de vida. O Australopithecus ocupava um ponto único na linha da evolução. Não era mais apenas um primata preso às árvores, mas também não era ainda um humano moderno. Seu corpo refletia esse equilíbrio delicado, como se estivesse dividido entre dois mundos: o das florestas e o das planícies abertas. Cada traço anatômico carregava em si a história de milhões de anos de adaptação. Com pouco mais de 1,20 metro de altura, seu corpo parecia frágil diante dos enormes animais da savana. Mas essa estatura menor tinha vantagens: agilidade, facilidade para subir em árvores e menor necessidade de energia para sobreviver em um ambiente de escassez. O crânio, ainda pequeno, abrigava um cérebro com cerca de 400 a 500 centímetros, pouco maior que o de um chimpanzé moderno, mas menor do que o de qualquer homo que viria depois. Apesar disso, cada avanço no tamanho cerebral representava um salto em capacidade cognitiva, abrindo caminho para comportamentos mais complexos. Um dos traços mais marcantes era sua postura bípede. O formato da bacia e a posição do forame magno
a abertura pela qual a medula se conecta ao cérebro, revelam que o Australopithecus já caminhava ereto sobre duas pernas, ainda não com a mesma eficiência do Homo erectus ou do Homo sapiens, mas o suficiente para percorrer grandes distâncias pela savana. Essa habilidade não só liberava as mãos para carregar frutos e objetos, como também permitia enxergar acima da grama alta e identificar predadores à distância. As mãos, por sua vez, ainda traziam características primitivas. Os dedos eram longos e curvados, perfeitos para segurar galhos e escalar com rapidez. Esse detalhe mostra como a vida entre as árvores ainda era essencial. Se a savana oferecia alimento e novos desafios, era nas copas das árvores que o Australopithecus encontrava segurança e descanso. Ali, longe dos grandes felinos, podiam dormir e proteger seus filhotes. Assim, o corpo revelava essa dupla natureza, pronto para andar no chão, mas ainda dependente do alto. Os dentes e mandíbulas também contam parte da história. Mais robustos que os nossos, eram adaptados para mastigar raízes duras, sementes e frutos fibrosos. Isso indica que sua dieta era variada, uma característica crucial para sobreviver em um ambiente onde a comida mudava com as estações. Essa flexibilidade alimentar foi, sem dúvida, um dos segredos de sua resistência ao longo de milhares de anos. É impressionante pensar como esse corpo, aparentemente simples, era resultado de pressões evolutivas implacáveis. A postura ereta exigiu mudanças na coluna, no quadril e até nos pés, que passaram a ter um arco capaz de sustentar longas caminhadas. Cada osso, cada músculo, cada traço anatômico representava uma resposta a um desafio imposto pela natureza. O Australopithecus era, ao mesmo tempo, um sobrevivente e um pioneiro. Um ser que carregava em sua carne e ossos as marcas de uma transição extraordinária, de criatura das árvores para explorador das planícies. Viver nas planícies africanas há 3 milhões de anos não era tarefa simples. O Australopithecus enfrentava um mundo de extremos. Calor intenso durante o dia, noites frias e perigosas, além da presença constante de predadores. Para sobreviver, não bastava apenas força física, era preciso inteligência, flexibilidade e um profundo instinto de adaptação. Um dos maiores trunfos dessa espécie era sua dieta variada. Enquanto outros animais dependiam de fontes específicas de alimento, os Australopithecus conseguiam extrair energia de múltiplos recursos. Seus dentes fortes, com esmalte espesso, permitiam mastigar raízes duras, sementes resistentes e até tubérculos enterrados no solo. Esse tipo de alimento era muitas vezes desprezado por outros herbívoros, mas para eles representava uma reserva de energia vital, especialmente em épocas de escassez. Além disso, frutas frescas, folhas tenras e brotos completavam o cardápio, fornecendo nutrientes importantes. Alguns estudos sugerem que, em certas regiões, eles também consumiam insetos, ovos e pequenos animais, uma fonte extra de proteína que ampliava ainda mais sua capacidade de adaptação. Essa flexibilidade alimentar não só aumentava as chances de sobrevivência, como também os tornava menos dependentes de mudanças climáticas e sazonais. Mas obter alimento não era a única preocupação. Era preciso também evitar virar presa. Os Australopithecus não tinham presas afiadas nem garras poderosas. Sua defesa era a vigilância constante, a vida em grupo e a fuga rápida para as árvores. Sua altura modesta podia parecer uma desvantagem, mas lhes permitia mover-se com agilidade entre galhos e troncos, usando as árvores como refúgio natural. Quando no chão, a postura bípede oferecia outra vantagem: enxergar de longe. De pé, conseguiam detectar leões, leopardos e hienas antes que fosse tarde demais. A vida em grupo também desempenhava papel central. Viver coletivamente significava dividir a responsabilidade de vigiar, compartilhar informações sobre alimentos e cuidar dos filhotes. O comportamento social era, assim, uma arma tão poderosa quanto qualquer ferramenta. O simples fato de se mover em bandos já inibia ataques de predadores, que preferiam caçar presas isoladas. Além disso, em grupos,
Era mais fácil proteger as árvores escolhidas para dormir, garantindo segurança durante a noite. É possível imaginar o cotidiano desses hominídeos. Ao amanhecer, desciam das árvores, caminhavam pela savana em busca de frutos, tubérculos ou sementes. Sempre atentos, mantinham os olhos no horizonte e as orelhas abertas para qualquer ruído suspeito. Quando encontravam uma fonte de alimento abundante, o grupo se reunia e se alimentava, antes de retornar às árvores ao cair da tarde. Esse ritmo diário repetido por gerações moldou não apenas sua sobrevivência, mas também sua organização social. A estratégia de viver entre dois mundos, o chão e as árvores, foi a chave de seu sucesso. Eles não dependiam exclusivamente de um ambiente, mas exploravam o melhor de cada um. Essa versatilidade foi, sem dúvida, uma das razões pelas quais o Australopithecus sobreviveu por centenas de milhares de anos, preparando o caminho para espécies mais avançadas. No silêncio da savana, em meio ao perigo constante, o Australopithecus nos lembra que sobreviver nunca foi apenas questão de força, mas de engenho, união e adaptação. Nas vastas planícies africanas, a sobrevivência do Australopithecus não dependia apenas da força individual, mas da coletividade. Viver em grupo era mais do que uma escolha. Era uma necessidade vital. Unidos, conseguiam enfrentar melhor os desafios do ambiente, desde a busca por alimentos até a defesa contra predadores. Mas esse convívio não trouxe apenas segurança, foi também a semente de algo ainda maior. As primeiras expressões do que chamaríamos mais tarde de cultura. Os grupos de Australopithecus provavelmente eram pequenos, compostos por algumas dezenas de indivíduos. Dentro dessas comunidades, cada membro desempenhava um papel. As fêmeas cuidavam dos filhotes, os jovens aprendiam por observação, e os adultos colaboravam na procura de comida e na vigilância contra perigos. Essa divisão de responsabilidades, ainda que rudimentar, já demonstrava um grau de organização social que ultrapassava o mero instinto animal. O convívio diário favorecia o aprendizado coletivo. Se um indivíduo descobria uma nova fonte de alimento ou uma maneira mais eficiente de quebrar uma raiz, logo, esse conhecimento se espalhava entre os demais. Era a transmissão de saberes pela observação, um primeiro passo para aquilo que, no futuro, seria a base da cultura humana. Essa habilidade de aprender uns com os outros, de repetir e aperfeiçoar comportamentos, representava uma vantagem imensa na luta pela sobrevivência. Além disso, sinais de comunicação simples começavam a se manifestar. Embora ainda não houvesse linguagem articulada, sons, gestos e expressões corporais serviam para indicar perigos, partilhar descobertas ou chamar a atenção do grupo. Essa protocomunicação não apenas aumentava a eficiência do coletivo, mas também fortalecia os laços entre os indivíduos. O vínculo social, portanto, não era apenas prático, mas também emocional. Dormir juntos nas mesmas árvores, compartilhar alimentos e enfrentar os desafios lado a lado gerava um senso de pertencimento. Era o início do que poderíamos chamar de identidade grupal. E esse sentimento tinha consequências profundas. Ao cuidar dos filhotes e dos mais vulneráveis, os Australopithecus começaram a cultivar um embrião de solidariedade. Uma característica que, milhões de anos depois, ainda seria fundamental para a humanidade. Embora não possamos afirmar que eles possuíam rituais no sentido pleno, certos comportamentos coletivos talvez já sinalizassem o despertar de uma consciência cultural. A escolha das árvores para dormir, a proteção dos mais fracos, ou até mesmo gestos repetidos em momentos de perigo ou de partilha de alimento, podiam representar o embrião de práticas sociais que, em espécies posteriores, evoluiriam para ritos e crenças. Podemos imaginar uma cena simples, um grupo reunido ao entardecer, os mais jovens brincando enquanto os adultos vigiam os arredores. Gestos, olhares e sons se entrelaçam, criando uma rede invisível de comunicação que mantém a comunidade unida. Não eram apenas indivíduos sobrevivendo lado a lado,
Eram seres que, instintivamente, construíam uma forma primitiva de sociedade. O Australopithecus, assim, nos mostra que a cultura não surgiu de repente, mas foi construída passo a passo, nas pequenas interações do cotidiano. Viver em grupo não só garantiu proteção, mas abriu caminho para a complexidade social que definiria a trajetória humana. O Australopithecus pode parecer, à primeira vista, uma criatura distante, perdida em um passado remoto. No entanto, seu legado vive em cada passo que a humanidade deu desde então. Eles foram pioneiros em algo essencial: a combinação de adaptação física, inteligência rudimentar e vida em grupo. Esses três pilares, somados, abriram o caminho para que os hominídeos seguintes desenvolvessem ferramentas, linguagem e cultura complexa. O bipedismo, por exemplo, foi uma de suas maiores marcas. Essa característica liberou as mãos, permitindo que segurassem alimentos e carregassem objetos. Um detalhe que, ao longo de milhões de anos, transformaria a relação do ser humano com o mundo. Sem o passo firme do Australopithecus nas savanas africanas, talvez nunca tivéssemos chegado ao ponto de esculpir ferramentas, pintar cavernas ou construir cidades. Outro legado essencial foi a vida social. O fato de sobreviverem melhor em grupo plantou as sementes daquilo que no futuro se tornaria sociedades organizadas. A solidariedade, a transmissão de conhecimentos e o cuidado coletivo com os mais vulneráveis começaram de maneira modesta, mas carregavam em si a promessa de algo muito maior: a cultura humana. Além disso, os Australopithecus representam um elo crucial na árvore evolutiva. Sem eles, não existiriam os primeiros fabricantes de ferramentas, como o Homo habilis, nem espécies posteriores, como o Homo erectus ou o próprio Homo sapiens. Eles não foram um beco sem saída, mas sim um degrau firme que sustentou a construção da humanidade. Podemos imaginar os Australopithecus como os primeiros atores de uma longa peça de teatro evolutiva. Não eram os protagonistas finais, mas sem sua atuação inicial, o enredo não teria como se desenvolver. Cada gesto, cada tentativa de adaptação, cada passo nas planícies africanas foi parte de um processo que levaria ao ser humano moderno. Hoje, quando olhamos para trás e estudamos seus fósseis, não vemos apenas ossos petrificados, vemos o reflexo de quem fomos. A postura ereta que herdamos, a necessidade de viver em comunidade, a curiosidade que nos move. Tudo isso já tinha suas sementes lançadas por esses antigos hominídeos. Assim, o legado do Australopithecus não está apenas na biologia, mas também no espírito humano. Eles nos lembram que a evolução é um processo coletivo, construído por gerações que se sucedem, cada uma deixando uma herança para a próxima. E ao reconhecer esse passado, entendemos melhor quem somos hoje. Afinal, se aqueles seres pequenos e aparentemente frágeis conseguiram sobreviver em um ambiente hostil, unindo força, inteligência e colaboração, não seria essa a essência que ainda carregamos? E agora eu te pergunto, você acredita que ainda guardamos dentro de nós esse instinto coletivo que salvou nossos primeiros ancestrais? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias da evolução humana. E não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo episódio.